Bom dia, vamos a mais uma reflexão. Hoje eu quero terminar das duas mensagens que eu coloquei sobre cegos guiando cegos. Foi a mensagem nesse tempo que eu tenho de vida eclesiástica mais difícil de colocar. Eu confesso isso, porque para mim é muito duro, mas a gente não pode deixar de falar aquilo que Deus pediu para falar, ou mandou falar. E eu quero colocar como parte 3 dessa cegos guiando cegos. Porque com certeza na rede social deve ter acontecido críticas e principalmente uma coisa que todo mundo usa em relação à liderança, as lideranças usam a ética pastoral. As pessoas evitam de comentar um do ministério de outro em relação, por causa da ética pastoral. Mas eu quero deixar isso bem claro, porque aqui a gente não é uma crítica. Quando a gente ministra a palavra de Deus, é de uma forma de ajudar, de repente acordar. Não sou perfeito, cheio de defeito, mas eu errei muito no passado, até mesmo dentro disso tudo que eu já falei no capítulo 1 e na parte 1 e na parte 2 desse cegos guiando cegos, eu errei, eu estava nesse meio aí, eu estava aí. Mas hoje eu tenho uma visão mais clara, uma coisa descortinou meus olhos em relação a isso que está acontecendo hoje dentro da área eclesiástica. Ética pastoral. Vamos olhar para João Batista. Todo mundo fala assim, o mestre Jesus ensina, mas João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele nos ensinou e continua nos ensinando até hoje. Lá no deserto, naquele famoso capítulo, naquele texto, que ele olha para aqueles fariseus que estavam indo até ele, assistir às mensagens deles, o povo indo e os fariseus ali no meio, e ele aponta para aqueles homens, chama os fariseus de raça de víboras. Eu quero colocar exatamente isso em relação ao tema ética pastoral. Eu jamais coloquei na parte 1 e na parte 2, eu não dei nome à denominação, eu não dei nome a pastores, não dei. Eu só coloquei uma visão do que está acontecendo hoje. As pessoas estão trocando a visão do reino pela visão humana. Em vez de estar ajudando o povo, como Jesus fazia, né? Ele pregava, mas o povo está passando fome aí, não tem, despede ele, os discípulos despedem ele. Não, o que vocês têm? Tem aqui peixinho e pão, então traz aqui. E ele multiplica e alimenta todo mundo. João Batista não faltou com ética pastoral. Ele não chamou Gamaliel de fariseu. Ele não entrou dentro do templo, lá na casa de Gamaliel, e chamou ele de fariseu raça de víbora. Ele usou o deserto para chamar os fariseus de raça de víbora. Então, ele não faltou com a ética, porque até mesmo se ele entra dentro do templo e chama Gamaliel de raça de víboras, ele ia perder a cabeça, como perdeu depois, né? Mas ele perdeu a cabeça cumprindo o chamado dele. O que eu estou falando? Eu quero falar para você que de repente pensou assim, poxa, esse pastor faltou com a ética pastoral. Não faltei não, irmão. Porque, como eu falei, nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. Eu não dei nome a ninguém, eu não falei de denominação nenhuma. Eu falei do que está acontecendo, das pessoas estarem trocando a visão de Deus pela visão humana. Agora, aonde é o meu deserto? O meu deserto é aqui, a minha área social, o TikTok, o Instagram, o Facebook. Eu estou no deserto, pregando o Evangelho para o povo. Então,
Pense nisso, eu não estou criticando ninguém. Eu não estou faltando a ética com ninguém. Eu estou pregando o Evangelho, para as pessoas se libertarem. Como eu falei, estão usando o texto por pretexto fora do contexto. Pense nisso. Pense dessa forma. Eu não faltei com ética pastoral. Eu entendo muito de ética pastoral. Mas João Batista me ensinou que eu posso no deserto chamar de raça de víbora os fariseus, os doutores da lei que estão enganando o povo. Deu para entender? Eu fui de 3 igrejas nesses 30 anos de evangelho. E eu amo todas essas lideranças das igrejas que eu passei. Amo muito elas. Mesmo não concordando do que estão fazendo hoje. Mas eu aprendi. Porque às vezes a gente não aprende só. Preste atenção nisso para a gente finalizar isso. A gente não aprende só com aquilo dos acertos. A gente aprende com os erros também. Você olha para a liderança e fala assim, opa, a Bíblia não diz isso. Não, isso eu não vou fazer. Estou aprendendo também com o erro da liderança. Deu para entender? Deus abençoe. Eu fico por aqui. Essa é a terceira parte que eu falo sobre ética pastoral. Eu não fugi de ética pastoral. Deus abençoe em nome de Jesus.